Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite e aqui continuaremos a falar das grandes mulheres que viveram no passado, ainda na Idade Média. Hoje falaremos sobre Hildegard Bingen, uma grande monja que viveu por volta do século XI, século XII, né? Finalzinho do XI e início do XII. E essa monja, o que será que ela aprontou lá naquele período? Vamos conhecer a história dela? Embarque comigo. Hildegard Bingen nasceu em 1098 e morreu em 1179. Chamada de a Síbila do Reno, foi uma monja beneditina, mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, médica informal, poeta, dramaturga e escritora alemã. Até eu já cansei. Foi abadesa no mosteiro de Ruppertsberg, em Bingen, Alemanha. É uma santa e doutora da Igreja Católica. Personalidade muito citada, mas pouco conhecida. Rompendo as barreiras dos preconceitos contra as mulheres que existiam em seu tempo, tornou-se uma respeitada autoridade em assuntos teológicos. Hoje é considerada uma das figuras mais singulares e importantes do século XII europeu. E suas conquistas têm poucos paralelos, mesmo entre os homens mais ilustres e eruditos de sua geração. Ouviram bem? Ela se destacou mesmo, a mocinha. Seus vários extensos escritos mostram que ela possuía uma concepção mística e integrada do universo, ainda que essa concepção não excluísse o realismo e encontrasse no mundo muitos problemas. Ela sabia bem onde estava a viver, não? A solução para eles, de acordo com as suas ideias, devia de vir de uma união cooperativa e harmoniosa entre corpo e espírito, entre natureza, vontade humana e graça divina. Ela não tentou inaugurar uma nova corrente de pensamento religioso. Sempre permaneceu fiel à ortodoxia cristã e combateu as heresias e a corrupção do clero. Mas isso não a impediu de pensar exatamente nessa união harmoniosa, que é bem atual, né? Entre natureza e humanos. Quis, acima de tudo, desvelar para seus semelhantes os mistérios da religião, do cosmo, do homem e da natureza. Para ela, o universo era a resposta para todas as dúvidas da humanidade. E a humanidade, uma resposta para o enigma do universo. Olha que interessante a frase que ela escreveu. Se a humanidade não fizesse a pergunta, o Espírito Santo não poderia responder. Então ela acreditava nessa união entre natureza e divino. Foi a primeira de uma longa série de mulheres influentes, tanto na religião como na política, e uma representante típica da aristocracia cultural beneditina. Orgulhosa de pertencer a uma elite social e espiritual, mostrou-se, no entanto, humilde e submissa a Deus. Por que eu falo, escrevi, que uma longa série de mulheres influentes? Porque o século XII, ele se destaca exatamente por isso. Temos várias personagens femininas que se destacaram na história. O mais surpreendente aspecto é a sua particular cosmologia, que integra o homem à natureza e a Deus, superando a dicotomia corpo e alma que balizava a igreja desde Santo Agostinho. E mais surpreendente ainda, a valorização da mulher, negando a traição de Eva e considerando homem e mulher interligados, um produto um do outro. O próprio Deus foi descrito muitas vezes como uma mãe amamentando a criação e velando por sua prole,
Olha que interessantíssimo. Então ela descreve Deus como uma mãe que cuida, que amamenta a sua prole. Especial, não? Como naturalista, descreveu minuciosamente inúmeras plantas medicinais. Acreditava que a força vital, o frescor da vida, a constante vitalidade estaria expressa no verde da vegetação, que se contrapõe à aridez que, segundo ela afirmava, advém da vingança de Deus em função da traição ou separação em relação a ele. Então, o verde é vida, a aridez, morte. Propunha métodos de cura natural, com inúmeras plantas, a prática regular do jejum e orientações de higiene e dietéticas. Registrados em 2 volumes, Física e Causa e Cura. Considerava as doenças consequências do pecado original, da perda da harmonia e moderação e a desintegração, ou seja, a separação entre Criador, natureza e criatura. Para ela, saúde é a harmonia entre corpo, alma e espírito. Resumia sua terapia em 5 pilares. Primeiro, nutrir o corpo. Segundo, viver saudavelmente, que significava exercícios, vida ao ar livre, bons hábitos, amizade, família. Terceiro, reforçar a imunidade com elixires, repouso, evitar produtos químicos, vinho. Quarta, quinta, e desintoxicação regular. O que era essa desintoxicação regular? A limpeza intestinal, com jejuns, fazendo uso de calêndula, sangrias e ventosas. Sangrias e ventosas eu não toparia. As suas receitas terapêuticas denominava de maravilhas do Senhor, dizendo-se inspirada diretamente pelo Criador. Seus alimentos da alegria eram o funcho, o espelta, um tipo de trigo antigo, castanhas, marmelo, amêndoas e muitas especiarias, como a canela, noz moscada, tomilho, cravo da Índia, e os quais que ela acreditava que se você consumisse regularmente, você teria uma alimentação rica em vitamina B12 e magnésio, que para ela seriam verdadeiros elixires, né? Segundo os especialistas, ela demonstrava conhecer Hipócrates, Galeno, as práticas árabes, as obras de Plínio o Velho e Isidoro de Sevilha, as teorias dos temperamentos, dos fluidos corporais e dos humores, e também os princípios da medicina chinesa. Então, era realmente uma grande estudiosa. Fez uso e observações originais, inventou diversas terapias. Algumas das suas terapias, que ela descreveu, são apenas históricas, ou seja, não tem muito sentido hoje em dia, mas outras são ainda hoje empregadas. Não se sabe como adquiriu esse conhecimento. Sua atividade como médica foi toda informal e provavelmente autodidata, Lá naquele período, na Alemanha, o estudo e a prática da medicina eram vedados às mulheres, Diferente do vídeo anterior, que falamos sobre a Trótula, que estava na Itália e teve essa possibilidade de estudar lá na faculdade, na escola de medicina de Salerno. Na Alemanha, as mulheres não podiam. Pode ter recebido uma base terapêutica prática com a superior e os monges durante o seu noviciado. Os beneditinos têm por lema o ora e labora, e se caracterizam pela dedicação ao conhecimento e assistência aos doentes. Então, como ela entrou para o convento muito jovem, com cerca de 8 anos. Então, provavelmente ela aprendeu lá, passou a vida
toda praticamente, né, no convento. Com franqueza inédita para a sua época, abordou a sexualidade e suas disfunções. Olha que interessante, uma freira que passou a vida praticamente na abadia, né? Ela sabia e falava, não tinha, né, pudor em falar sobre a questão sexual. Via o ato sexual e o prazer positivamente, comparando-os à música e o corpo humano a um instrumento musical, mas condenava a luxúria com veemência. Ou seja, você pode ter prazer, mas não vai abusar. A ideia mesmo do equilíbrio, da harmonia. Em Causas e Curas, a sexualidade é largamente desenvolvida e ligada à noção de equilíbrio e saúde. Recusava a ideia de que o prazer feminino não é necessário e fosse ocasional. Olha que fala especial dela. O prazer e o coito não permitem somente a reprodução. São condições indispensáveis para que o homem e a mulher se tornem inteiros. Olha, ela valorizava o ato sexual como uma forma integral de tornar a pessoa inteira. Olha que coisa maravilhosa! Se hoje, no século XXI, nós temos dificuldade em falar sobre sexualidade, imagina uma freira falando sobre isso lá no século XII. Era especial. Sua obra permaneceu desconhecida do grande público até metade do século XX. Atualmente, grupos dedicados aos estudos de sua medicina natural e teologia se reúnem na Alemanha e na França com cursos, inclusive na Sorbonne, e congressos anuais, bem como na Bélgica, Espanha, Argentina, entre outros, onde existem clínicas especializadas realizando tratamentos segundo suas orientações. Lembra que eu falei antes? Então, hoje, século XXI, seus tratamentos ainda são usados. A Madre Famosa agora batiza um planeta, o 898 Hildegard, e um gênero de plantas chamado Hildegard. Famosa, não? E muito importante para a história das mulheres. Dica de filme. Existe um filme sobre a vida dela. Visão, sobre a vida de Hildegard von Bingen. Assistam e depois me contem se vocês gostaram ou não da vida da Hildegard. Fiquem bem, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!